Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na Palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos. Então, se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E não se esqueça também de conferir o link do meu canal no WhatsApp, que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Nesse meu canal do WhatsApp eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E também, se você não quiser perder os conteúdos que posto aqui no YouTube, se você seguir o meu canal no WhatsApp, assim você terá acesso a tudo o que posto por aqui. E sempre que tenho condições eu coloco ali também pequenos devocionais em texto, para você estar meditando na palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão de hoje, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 15, versículo 57. O versículo diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está inserido em um contexto no qual o apóstolo Paulo está falando da ressurreição dos mortos. O tema da ressurreição dos mortos, ele é um dos temas mais importantes do Evangelho. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele escreveu falando sobre a ressurreição. Ele disse o seguinte: se não existe ressurreição, logo a nossa fé é em vão. Ou seja, a nossa fé é inútil. O nosso trabalho é inútil. A nossa busca por Deus, a nossa busca em agradar a Deus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo seria inútil se não houvesse a ressurreição. Pois, analise bem, se não houvesse ressurreição, as pessoas poderiam viver livremente como elas bem desejassem, aproveitando o máximo que elas pudessem durante essa vida. Mas não é assim que acontece. Nós devemos viver com prudência, com sabedoria, vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia, estando atentos a cada momento, a cada passo, atitude, a cada escolha de nossas vidas, sempre nos preocupando em agradar ao Senhor, em glorificar o nome do Senhor através do nosso modo de viver, através do nosso modo de ser, de existir. Aqui nesse tema, o apóstolo Paulo também fala sobre o pecado. É por isso que no versículo 57 está escrito: graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Vitória sobre o pecado e vitória também sobre a morte. Eu tenho falado repetidamente nos meus vídeos sobre o pecado. E nesse assunto eu tenho falado também que todos os homens nessa terra, eles pecam. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, pessoas que acreditam em Jesus Cristo, pessoas que não acreditam. Todos os seres humanos, independente de quem seja, todos estão sujeitos ao pecado. Todos herdaram o pecado por causa de Adão. Toda a raça humana se originou de Adão. Por isso nós herdamos essa maldição do pecado. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como Adão desfrutava de intimidade com Deus,
No jardim que estava ali plantado no Éden, a Bíblia diz lá em Gênesis que todos os dias o Senhor, na viração do dia, ele conversava com Adão. Então entendemos, a partir desse texto, que Adão tinha intimidade, acesso direto, sem restrições, sem impedimentos, sem dificuldades, acesso ao Senhor, nosso Deus. Depois que ele pecou, o próprio Deus o expulsou do jardim. Ele foi destituído da presença de Deus. Ele perdeu o direito de estar na presença, na comunhão e na intimidade com Deus. E não foi só isso. Por causa desse pecado, houveram várias maldições sobre o homem, sobre a mulher e sobre toda a terra. Quando eu digo toda a terra, eu me refiro a toda a criação, toda a natureza. Adão pecou, perdeu o direito de estar na presença de Deus. E ele ficou fora do jardim, fora da presença de Deus, carregando consigo a maldição do pecado. E a maldição do pecado qual é? É a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Existe algo na Bíblia que a Bíblia nos ensina que chama lei da semeadura. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Tudo o que nós já plantamos, nós estamos colhendo ou ainda vamos colher. Tudo o que nós estamos plantando agora, no presente, hoje, atualmente, nós ainda colheremos. E no futuro, tudo o que nós viermos a plantar, certamente nós colheremos. Essa é uma lei que Deus criou. Adão, ele semeou o pecado, colheu a maldição, que leva consigo a morte. É por isso que todos nós morremos. E um dos motivos pelo qual Jesus Cristo veio à Terra foi para, entre aspas, vamos dizer assim, consertar esse estrago que Adão fez ali no Jardim do Éden. Em outras palavras, Jesus Cristo veio resolver este problema. Ele veio restaurar a comunhão do homem com Deus. Através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso direto, intimidade com Deus. Ele também resolve não apenas esse problema de termos acesso a Deus, intimidade com Deus. Ele também resolveu o problema da morte. É isso mesmo. Jesus Cristo nos garante que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Isso significa que todos os que morrem em Cristo Jesus um dia ressuscitarão para a vida eterna. Inclusive, todas as pessoas, elas vão morrer um dia, independente se elas creem no Senhor ou não. E todas as pessoas, não apenas os crentes em Jesus Cristo, vão ressuscitar um dia, independente se são pessoas boas ou más, se creem em Deus ou não, se obedecem a Deus ou não. Mas nem todas herdarão a vida eterna. Todos serão julgados, uns para a vida eterna, outros para a perdição, para o sofrimento, o tormento eterno. Então, ficando aqui, focando mais um pouco sobre a questão do pecado e da morte. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, antes do versículo 57, está escrito o seguinte, no versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra é essa? Tragada foi a morte pela vitória. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que esse nosso corpo, que é corruptível, que se estraga, que se decompõe, conforme Deus determinou, e está lá em Gênesis, quando Adão pecou, está incluído aí dentro da maldição que leva à morte, ele falou, porquanto você veio do pó,
ao pó você vai voltar. Isso aí simplesmente por causa do pecado. É por isso que todos nós morremos, por causa do pecado. E quando nós morremos, nós somos sepultados. E a matéria do nosso corpo, ela vai se decompor na terra, vai se misturar com a terra e voltará a ser terra, como era nas origens, lá na criação. É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu que o nosso corpo é corruptível, ele se decompõe. E esse nosso corpo corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, nós teremos um corpo transformado, assim como Jesus Cristo viveu como homem nessa terra, tendo o mesmo corpo corruptível que nós. Porém, por causa das profecias, das promessas de Deus e dos desígnios, dos planos e dos propósitos de Deus, Jesus Cristo não se decompôs, conforme o salmista escreveu: o meu corpo não sofrerá decomposição. Isso está registrado em um salmo. Eu não me lembro se é Salmo 16, algum capítulo ali nos Salmos vai estar escrito isso. Então, Jesus Cristo, ele também tinha o corpo corruptível, porém o corpo dele não sofreu decomposição. A própria Bíblia também afirma isso. Portanto, ou melhor, inclusive isso já estava profetizado conforme eu mencionei. E Jesus Cristo, o poder de Deus, o Senhor Deus, através de seu poder pelo seu Espírito, ressuscitou a Jesus Cristo. Ele trouxe o corpo de Cristo de volta, mas um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo que não era mais corruptível, um corpo que não poderia mais morrer. Jesus Cristo deu várias provas disso e isso está registrado na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele atravessava paredes, ele entrava em lugares que os seus discípulos estavam com as portas trancadas. E ele se alimentava. Ele era uma pessoa comum como nós, porém com a diferença de ter um corpo transformado, revestido de incorruptibilidade. Tanto que o apóstolo Paulo fala que lá no céu, na eternidade, não entra carne, não entra sangue. Esse nosso corpo natural não entra. É necessário que haja uma transformação. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e também aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, está falando do corpo. Nosso corpo morre, mas um dia nós seremos eternos. Veja bem, Jesus Cristo, ele viveu por volta de 2000 anos atrás. Eles mataram Jesus, ele se entregou à morte, ele morreu, o seu corpo não se decompôs, ele o ressuscitou ao terceiro dia. Após alguns dias ele ficar aparecendo para os seus discípulos, por volta de 40 dias, conforme diz a Bíblia, eu acho que é o livro de Atos que vai falar sobre isso. Depois disso, ele foi elevado aos céus e ele vive até hoje. Imortalidade, não morrerá nunca mais. Jesus Cristo vive e viverá para sempre. Assim vai ser comigo, assim vai ser com você e com todos aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor nosso Deus, creem no Senhor nosso Deus, têm temor a Deus, estão em Cristo Jesus. Essa é uma das maravilhosas promessas que Deus tem para nós. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então, vai se cumprir a palavra que está escrita. Eu não fiz a pesquisa, mas em algum lugar na Bíblia está escrito: tragada foi a morte pela vitória. A minha Bíblia tem uma pequena anotação, e segunda anotação de rodapé da minha Bíblia está em Isaías, capítulo 25, versículo 8. Deixe-me ler aqui rapidamente. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Já achei aqui.
tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, ou seja, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Veja o quanto Deus te ama. Veja o amor que Deus tem por nós, a ponto de enviar da sua glória o seu único filho para se humilhar e se rebaixar e viver como um ser humano, assim como eu, assim como você, sujeito a sofrimentos, a dores, a humilhações, e ele morreu de uma forma muito humilhante. Tudo isso para nos salvar, para me salvar e para te salvar, para perdoar os meus pecados e para perdoar os seus pecados. E foi profetizado lá em Isaías, através do profeta Isaías. Deus nos deu essa garantia. Ele vai tragar a morte para sempre, ou seja, não vai mais existir morte. Está em Isaías capítulo 25, versículo 8. E olha o que Deus tem mais para nós. E assim, Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos. Deus vai te confortar, te consolar de uma forma que nada nessa terra pode se comparar. Nós estaremos eternamente na presença de Deus sem qualquer tipo de sofrimento, sem qualquer tipo de humilhação. Esse é o nosso Deus. Então, continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54, no final disse o que nós já lemos aqui em Isaías 25, 8. No versículo todo, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, e foi proferida pelo profeta Isaías, conforme nós já vimos que está lá em Isaías 25, versículo 8. O que Deus ordenou para o profeta profetizar? Tragada foi a morte pela vitória. Ele vai tragar a morte eternamente. Em outras palavras, ele vai derrotar a morte. A morte não terá efeito sobre as pessoas que crerem no Senhor Jesus Cristo e vivem conforme a vontade do Senhor. E no versículo 55, continua falando sobre a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quantas pessoas você conhece que perderam para a morte através de uma enfermidade, através de uma doença, ficou ali por dias, ou semanas, ou meses, ou anos, sofrendo, tomando remédios, fazendo exames, talvez na cama de hospital, talvez inválido em uma cama dentro de casa, e ela perdeu para a morte venceu essa pessoa. Quantas pessoas você conhece que perderam para um acidente, não suportaram o impacto talvez de um acidente e perderam a vida, perderam para a morte? Quantas pessoas você não conhece que perderam a vida para as drogas ou no mundo do crime? A morte vence todos os homens. Não existe pessoa para vencer a morte. Tudo isso por causa do pecado de Adão, porque Deus prometeu, ele falou: Adão, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores que existem no jardim, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela, nos frutos dessa árvore, você nem pode tocar, você não pode comer e nem tocar neles. Se você fizer uma dessas coisas, certamente você vai morrer. E de fato aconteceu, e até hoje nós vemos as consequências, inclusive em nossas próprias vidas. Portanto, o fato de o homem morrer, ainda que seja uma maldição, consequência de pecado de Adão, isso é algo que veio da boca de Deus. Portanto, ninguém pode vencer isso. Ninguém pode ir contra aquilo que o próprio Deus determinou. Deus determinou que todos os homens morrem. Portanto, ninguém vence a morte. E eu te digo mais, não tenha medo de morrer.
O verdadeiro cristão, a pessoa que verdadeiramente teme ao Senhor, a pessoa que verdadeiramente tem esperança nessas promessas, nas coisas vindouras, na ressurreição, na vida eterna, nas coisas celestiais, na presença de Deus, dificilmente essas pessoas sentem medo da morte. Quando se fala de morte, a tendência dessas pessoas é pensar nas coisas que vêm de cima, que vêm do alto, e não nas coisas que vêm da terra. Então, a esperança acende no nosso coração. Logo, o medo não encontra lugar no coração dessas pessoas. Assim nós devemos ser. Se nós morrermos agora, desde que nós estejamos em Cristo Jesus, verdadeiramente agradando ao Senhor, nós podemos ficar tranquilos, porque nós estaremos com o Senhor. Então não fique preocupado com essa questão de morte. Eu te dou mais um conselho: aproveite a sua vida com muita sabedoria. Inclusive no último vídeo que eu gravei e postei no canal, eu falei sobre isso. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 vai falar: lembra-se do seu Criador, antes que venham os dias nos quais você não terá prazer neles. Eu não falei o versículo todo completo porque eu não sei de cor, mas a reflexão do último vídeo foi sobre isso. Eu falei sobre a sabedoria quanto ao cuidado de todas as áreas das nossas vidas para que nós não venhamos sofrer futuramente. Inclusive eu esqueci de mencionar lá no vídeo que nós devemos também viver bem espiritualmente para garantir o nosso futuro espiritual na eternidade. Não falei porque o meu foco foi mais na vida no âmbito físico, no âmbito terreno, porque nós precisamos também cuidar das coisas terrenas, não apenas das coisas espirituais. Então não tenha medo do assunto morte. Nós temos a promessa aqui: Jesus Cristo tragou a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte. Se você não sabe o que é aguilhão, eu não sei se você conhece. As pessoas mais antigas sabem o que é aguilhão e vão entender o que eu vou explicar. Antigamente, quando a maioria das pessoas viviam da agricultura, da agropecuária, no meio rural, elas conduzindo o seu gado, conduzindo os bois, elas se utilizavam de varas compridas. E na ponta dessas varas tinha como se fosse um ferrão de ferro, uma ponta de ferro. Imagina que, olha, essa estátua aqui desse guerreiro tem essa lança, tem uma ponta ali, ó. O aguilhão era tipo isso, era como se fosse uma lança. Aquela ponta daquela lança, no caso do aguilhão, com uma vara muito grande, poderia ser de um galho muito grande de uma árvore, um bambu, qualquer outra coisa. Essa ponta eles usavam para espetar os animais, para eles não saírem do caminho, para conduzir aquela manada de bois ali. Então o aguilhão era para isso. O aguilhão ele usava como uma força ali das pessoas que conduziam os bois para ajudar na condução dos bois, do gado. E aqui o apóstolo Paulo escreveu: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado. Então o apóstolo Paulo está aqui comemorando, ele está cantando vitória sobre a morte e sobre o pecado. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ou seja, aquilo que te dá força, aquilo que te garante. O que garante a morte é a prática do pecado. Conforme eu já falei aqui e não vou repetir. Portanto, se você está na prática do pecado, tome cuidado. A morte, ela não existe apenas nesse âmbito físico. Eu já falei, um dia todos nós vamos ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então quem vive no pecado, nesse plano físico, nesse plano de vida terreno, e não se arrepende de seus pecados, não muda de atitude, não se volta para o Senhor nosso Deus, permanece nesse estilo de vida e morre nessa situação, infelizmente essa pessoa vai morrer eternamente. Jesus Cristo falou algo que está lá em João capítulo 8, se eu não estiver errado, João 8, versículo 24. Ele disse que
se as pessoas não acreditarem, elas vão morrer nos seus pecados. Olha só, João capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Portanto, as pessoas que não creem no Senhor com a verdadeira fé que vem de Deus, a fé salvífica, aquela fé que nos salva, que registra o nosso nome no livro da vida, que nos mantém no caminho de santidade, no temor do Senhor, que nos motiva, nos dá força para rejeitar a nossa carne, rejeitar a nossa natureza pecaminosa, a fim de agradar a Deus. A pessoa que não tem essa fé, consequentemente, ela vai viver no pecado. Ela não é de Jesus Cristo. E se ela permanecer nessa condição, ela morre, ressuscita e é julgada para a segunda morte, o sofrimento eterno, o tormento eterno. Então nós vemos aí que o pecado, ele conduz à morte em todos os sentidos. Então a força da morte, ou melhor, o aguilhão da morte é o pecado. A força da morte, aquilo que garante a morte, é o pecado. Portanto, obedeça a Deus para que você tenha vida. Inclusive isso que eu falei já está falando aqui, o próprio apóstolo Paulo explicou e está registrado no versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei veio para mostrar ao homem que o homem é pecador. A lei veio para mostrar ao homem que o homem é pecador. Então, o homem pecando, consequentemente, é garantida a vinda da morte. Mas Jesus Cristo resolve isso. Nós morremos no plano físico, porém, após a nossa ressurreição, nós vamos ter a vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, e está no versículo 57, aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele dá graças a Deus. Apesar de todos esses pesares, de todos esses problemas, desde a queda de Adão, os nossos pecados, os nossos deslizes, os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas falhas. Apesar de tudo isso, Deus enviou uma provisão para resolver o problema do pecado, até mesmo durante a nossa vida. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, deixe-me abrir aqui rapidamente. 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não tem noção da alegria que eu sinto quando eu leio isso aqui, porque se não fosse o perdão dos pecados, nós já estaríamos condenados ao sofrimento eterno, condenados ao inferno, condenados ao tormento eterno, ao lago que arde em fogo e enxofre para todo sempre. Mas graças ao amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, o amor que ele tem por nós, ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por mim, morrer por você e por todo aquele que nele vier a crer, a fim de que nós não pereçamos na eternidade, mas tenhamos vida eterna na presença de Deus, sem qualquer tipo de sofrimento. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra e principalmente te agradecemos pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor que o Senhor tem por nós, pela tua misericórdia, meu Pai, que se manifestou através de Jesus Cristo. Nós te glorificamos e te agradecemos, Pai, porque nós cremos no Senhor, na tua palavra e também no Senhor Jesus Cristo.
Deus querido, nós te pedimos perdão neste momento. Nos perdoe, Pai, as nossas falhas e os nossos pecados. Purifica, meu Pai, a nossa mente e o nosso coração. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor tira do nosso ser todo o prazer, atração e desejo pelo pecado e pelas coisas do mundo, e de tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos impede de buscar o Senhor e as coisas do Senhor. Deus querido, eu te peço que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura espiritual, nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta em nós o temor pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Aumenta em nós o desejo, a vontade, o ânimo e a disposição de estar buscando ao Senhor diariamente, lendo a palavra, orando, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, jejuando, meu Pai, sempre que possível, fortalecendo, aperfeiçoando o nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço agora por toda pessoa que ainda não crê no Senhor, seja essa pessoa que está me ouvindo, seja alguém da casa dela, talvez seja um cônjuge, um marido, talvez uma esposa, talvez um filho, uma filha, talvez um irmão, talvez um pai, um parente, ou um amigo, ou alguém que essa pessoa esteja intercedendo por ela. Eu te peço, meu Pai, que essas pessoas venham crer no Senhor, crer na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, venham crer em Jesus Cristo e que o nome dessa pessoa seja escrita no livro da vida, que ela venha receber vestes brancas, vestes de santidade, vestes de salvação, e venham andar na fé do Senhor, no temor do Senhor, meu Pai. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha restaurar em nós a alegria da salvação. Pai querido, que o Senhor venha trazer na nossa mente, no nosso coração, pensamentos sobre as coisas que vêm do alto, conforme o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto e não nas coisas dessa terra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar as coisas espirituais e as coisas terrenas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Administrar da maneira que agrada ao Senhor e da maneira que deve ser. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todas as áreas de nossas vidas. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar, nosso relacionamento conjugal. Abençoe os casais, os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de ministério. Abençoe a todos, meu Deus, que o Senhor venha cessar toda contenda, toda divisão, que o Senhor venha trazer a solução para todo problema, que venha prevalecer nesses ambientes a alegria e a paz do Senhor, e que o Senhor venha trazer salvação para todo aquele que ainda não é salvo, que ainda não creu no Senhor, Pai. Eu te peço também que o Senhor venha curar toda enfermidade, se tem alguém doente, alguém sentindo dores do corpo, que o Senhor venha, meu Deus, manifestar o milagre do Senhor, operando cura, Pai, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Peço ao Senhor também que não nos falte a provisão financeira e te agradecemos, porque ainda que nós já passamos alguns apertos e dificuldades em nossas vidas, nós estamos vivos, glorificando o nome do Senhor. Te agradecemos e pedimos ao Senhor, meu Pai, que não nos falte nada, que não nos falte também o vestuário, que não nos falte alimento, que não nos falte as coisas que nós precisamos em nossas casas, coisas que precisamos para viver, em nome de Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, acima de tudo, seja feita a vontade do Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Não se esqueça de conferir o link do meu canal que está fixado aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Link do meu canal do WhatsApp, conforme eu já falei no início do vídeo. E se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui, gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva, não deixe de ativar as notificações e se inscrever no meu canal no WhatsApp para não perder novos conteúdos. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.